Você sabia que existem alguns mercados que são melhores do que outros para que a gente faça day trade e obtenha bons resultados? Pois é, quase ninguém sabe disso e a grande maioria das pessoas começam pelos mercados errados que nos são impostos simplesmente porque nós vimos alguém operando aquele mercado ou porque a gente talvez não sabia por onde começar e alguém falou num curso que deveríamos começar por aquele mercado. Mas eu te garanto que se você entender por qual mercado você deve começar a fazer as suas operações e por que eu utilizo esse mercado hoje para fazer uma média de 20 a 25 mil dólares por mês, eu tenho certeza que os seus resultados, assim como o meu, também vão começar a melhorar cada vez mais. Para quem ainda não me conhece, eu tenho 16 anos de experiência dentro do mercado financeiro, os primeiros 5 anos apanhando bastante do mercado, mas depois disso a consistência chegou e nos últimos 8 anos, aí sim, com os resultados expressivos no mercado financeiro. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueçam, né, pessoal? Sempre curte o vídeo aqui pra gente, o YouTube entender que é um conteúdo relevante, mostrar para mais pessoas e dessa maneira, assim como eu já te ajudei em algum momento ou estou te ajudando agora, a gente possa ajudar aí o maior número de pessoas a alcançar a consistência dentro da Bolsa de Valores. Então curte o vídeo, comenta, né? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações para sempre quando a gente tiver vídeo novo, você seja avisado, tá bom? Então vamos começar. Edu, hoje, por quê? Eu quero começar com uma pergunta. Vamos para a tela aqui, porque eu quero que você comece a reflexão de, primeiro, por que você opera o ativo que você opera, né? Pode parecer uma redundância, algo assim do tipo, mas eu queria que você fizesse essa reflexão. Hoje, por que você está operando, por exemplo, vamos pegar, né, muito comum, mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas? Por que vocês operam estes mercados? Ah, Edu, eu opero isso por aquilo e por aquilo. Enfim, eu queria entender um pouquinho, porque comigo foi assim, né? E eu estou te fazendo essa pergunta da mesma forma que um dia me fizeram. Eu sempre operei, tá? Como foi a minha caminhada dentro do mercado financeiro? Foi Forex, mini índice e depois mini dólar. Então foi o primeiro de todos, o segundo depois que eu descobri e o terceiro junto com o mini índice e o mini dólar. Acabei abandonando o Forex ali depois de um tempo. Mas em um certo dia, uma pessoa chegou para mim e perguntou: Edu, mas por que você opera esses ativos? Por que você opera mini índice e mini dólar? Eu falei, olha, porque é o que tem, é o que eu sei, é o que eu aprendi, é o que a estratégia funciona. Mas, na verdade, isso só foi uma fuga porque eu não tinha resposta concreta, né? Ah, por que eu operava Forex? Né? E aí eu tinha sempre aquela desculpinha que não vale de nada. Ah, porque é o maior mercado do mundo. Ou alguma coisa do tipo, mas nunca foi uma resposta convincente para a pergunta, né? Quando eu resolvi. Eu falei, cara, mas é porque se eu não operar esses ativos, então eu vou operar o quê? E aí começou, né? Que foi quando eu ganhei essa aula, tá, da explicação. E eu falei, pô, é verdade, talvez eu devo começar a olhar para outros mercados então. E a pessoa me explicou algo muito interessante, que é o seguinte, tá? Quando nós estamos falando de mini índice, quando nós estamos falando de mini dólar, vamos pegar esses dois em primeiro momento, mini índice. O que é o mini índice? Vamos entender em primeiro lugar para a gente poder chegar aonde queremos. Primeiro, o mini índice é um conjunto de ações, ou seja, é um índice onde esse índice é composto pelas ações. Vale, Petrobras, Ambev, Itaú, ou seja, as maiores empresas do Brasil, elas são aí o que acaba formando então a cotação do índice. Só que o que acontece? O índice, ele é um mercado secundário, ele não é um mercado primário. Por que ele é um mercado secundário? Porque se ele é um conjunto de ações, onde por trás dele nós temos as ações, o que move o índice, então, muitas das vezes, são os movimentos das ações. Então, se eu tenho uma Vale subindo muito, se eu tenho uma Petrobras caindo muito, eu posso ter um índice muito duvidoso. Se eu tenho uma Vale subindo muito, uma Petrobras subindo muito, provavelmente eu tenho um índice subindo muito, ou seja, ele acaba sendo um pouco de um reflexo
dessas ações. Então não é que é ruim, calma, aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar no ponto em que existe mercados melhores, mas que não é errado também se o mini índice for a sua única escolha, no seu único horário, se você não tiver oportunidade de estar atuando em outros mercados, tá? E aí vem depois o mini dólar. E do que é o dólar? Cotação de moeda. Cotação de moeda. O dólar é uma moeda, hoje R$ 4,95, por exemplo. Uma moeda que envolve duas economias, tanto a brasileira quanto a americana, que se algo acontecer na economia americana vai impactar esse resultado, coisa que nós temos menos controle do que a nossa economia. Algo acontece no nosso país, na nossa economia, também vai impactar a cotação da moeda, ou seja, é um ativo muito sensível dentro do mercado financeiro quando o assunto são notícias, quando o assunto é economia, quando o assunto são essas duas potências. E aí, então, a gente vem para o mercado primário, aonde ainda iremos explicar por que você deve manter o seu foco inicialmente em poucos ativos. O que é o mercado primário? É o que faz a movimentação do mercado secundário. Então, quando a gente tem aqui as ações, por exemplo, como Apple, Facebook, Microsoft, ou até mesmo Vale, Petro, Ambev e etc., é aí que realmente estão os grandes investidores do mercado. Quando a gente pega o portfólio do Warren Buffett, quando a gente pega o portfólio do Bill Gates, quando a gente pega o portfólio do Ray Dalio, quando a gente vai vendo onde estão, como que é a carteira, a composição destes grandes investidores, nós não temos lá mini índice. Quando a gente pega uma carteira de um grande fundo de investimentos, por exemplo, do mercado nacional, né, nós não temos ali mini índice. Nós temos pouquíssimos mini dólar, né? Até tem às vezes para proteção de carteira, mas não tanto para especulação. Agora nós temos Vale, nós temos Petro, ou seja, os grandes investidores, eles não estão no mini índice, em mini dólar, eles usam esses ativos, óbvio, igual eu falei anteriormente, para proteção. Mas não é um ativo qual atrai o investidor, ele não paga dividendo. No máximo ele te dá parabéns, então quem quer investir, quer dividendo, quer fazer parte de uma empresa, não vai comprar índice ficando na espera do dividendo, porque isso não vai acontecer. E aí, quando a gente está falando de mercado primário ao invés de mercado secundário, ou seja, as ações de fato ao invés dos índices, dólar e etc., o que acontece é que o mercado primário ele é muito mais fácil de ser operado porque as tomadas de decisões dentro deste mercado, elas não necessitam e elas não são baseadas em especulações. Quando uma Apple sobe 5%, 10%, por exemplo, é porque realmente tiveram grandes investidores acreditando naquela empresa e empurrando ela para cima e provavelmente virão outros investidores depois dessa primeira leva. Se eu tenho uma Apple caindo 10%, é porque eu tenho investidores saindo daquela empresa, não acreditando mais, desmontando a posição. Então, quando a gente está falando de pessoas por trás do preço, né? Porque para subir 5% envolve o quê? Uma gama muito grande de pessoas comprando aquele ativo no mesmo momento. Então, quando o Apple sobe, são pessoas que realmente acreditam na subida da empresa. Quando eu tenho a subida de um mini índice, por exemplo, são pessoas que talvez possam estar protegendo uma posição. São pessoas que talvez estejam protegendo a carteira. Não necessariamente são pessoas que acreditam naquele ativo que ele vai subir. Por isso que a gente vê muito, eu não sei se você já percebeu isso ou já sofreu, às vezes um bom candle sobe instantaneamente, desce e a gente toma um stop, uma só perda. Ou ele está descendo muito bem, de repente ele sobe tudo. Por que esses movimentos tão erráticos no mercado secundário? Justamente por isso, porque não necessariamente esses movimentos eles são baseados em tomadas de posições, pessoas acreditando ou desacreditando. Simplesmente, como o dólar. Imagina que você tem um patrimônio ou que você tenha várias ações americanas, você é brasileiro, você sabe que o dólar vai cair muito, você vai fazer uma proteção da sua carteira utilizando o dólar. Então você não está nem aí para o dólar, você não acredita na moeda, você não acha que vai cair, você não acha que vai subir, você só quer se proteger, você só quer fazer uma proteção. Ou seja, na grande maioria das vezes o mercado secundário ele é utilizado para proteção de carteira, para
né, alguns outros motivos, mas que não o crédito de fato dos bons investimentos. Então o que eu aconselho? Olha isso que maravilha! Uma gama, né, iniciar e optar pelas suas operações no mercado de ações. E aí sim, o mercado de ações a gente deriva em dois mercados. Ações internacionais e ações nacionais, que também é um bom mercado. Então, quais as ações internacionais? Apple, Facebook, Microsoft, Google, Amazon, as maiores. Pega ali as 5, 10 maiores empresas americanas. Pega ali as 5, 10 maiores empresas brasileiras também. Vale, Petro, Itaú, Ambev e mais 3, 4 empresas. Se você tiver essa gama de ações, aqui vem o segundo benefício de estar operando no mercado secundário. O segundo benefício é simplesmente o seguinte: quando nós temos várias ações para estar escolhendo, existe algo chamado, né, diversificação, poder de escolha. A gente sempre escuta falar isso. Pô, Edu, eu escuto muito falar sobre diversificação, né, de carteira. Quando você opera mini índice, por exemplo, no day trade, se o mini índice ele abre ruim, se o mini índice ele não abre tão bonito quanto a gente esperava, ou se o mini índice lateraliza, não deixa um bom movimento, não faz o que estávamos esperando, o que provavelmente você vai fazer? Você vai sair procurando a operação, você vai jogar num tempo gráfico maior, você vai sair procurando a operação. Agora, quando nós operamos, por exemplo, ações e temos poder de escolha, a gente não procura a operação, a gente procura qual oportunidade está melhor. Por quê? Edu, Apple abriu bonito? Não. Vale abriu bonito? Não. Petrobras abriu bonito? Abriu. Então tudo bem. Hoje o meu trade vai ser em Petri. Amanhã, você, índice de novo. Norpetri hoje abriu muito ruim, Itaú péssimo. Opa, Vale abriu bonito. Então eu operei Petri na segunda e Vale na terça. Você na quarta-feira vai o quê? Mini índice de novo, ou seja, tá vendo que você não consegue escolher a oportunidade, que você fica preso pelo que te foi imposto e você não sabe. Às vezes o mercado muito ruim, você fica forçando o trade naquele ativo. Não, aí tá lá o Edu. Vale hoje não, Petri não. Opa, peraí, Itaú hoje legal. Então eu tive 2 ativos ruins e um bom, então eu prefiro ir no bom. Então quando o seu ativo tá ruim, muitas das vezes você não sabe o que você tem que fazer. E é esse momento que pode te prejudicar de uma forma muito grande aí dentro do mercado. Então, se você quiser hoje começar a enxergar o mercado com outros olhos e ter acesso ao mesmo mercado do que os grandes investidores e melhorar gigante a forma de conseguir bons resultados, eu estou te compartilhando isso, porque hoje boa parte do meu resultado vem das ações americanas, operando Apple, Facebook, Microsoft, essas ações, né? E sim, até hoje eu opero mini índice, mas representa muito pouco do que eu ganho no mês. Você deve, hoje mesmo, começar a olhar para as suas operações nas ações, seja as ações nacionais ou seja as ações internacionais. Eu sei que no primeiro momento você vai ficar um pouco desconfortável, porque você não sabe como opera, você não sabe como calcula o número de ações, você não sabe como compra, você não sabe como vende, vai ficar um pouco complicado. Mas eu te garanto que daqui 2, 3, 4 meses você não vai ter se arrependido de tomar essa decisão. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aí o vídeo se gostou, comenta, compartilha e não se esqueça de inscrever no canal. A gente se vê então no nosso próximo vídeo.